Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui em mais uma noite de estudos. E para iniciar nós vamos dar uns avisos da casa. Os estudos da casa, todas as terças-feiras. A Andréia faz um estudo online. Está estudando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem quiser participar, é só falar com a Andréia ou com a Tânia, passar o número do celular, elas incluem no grupo do WhatsApp para o estudo e todo dia a Andréia manda o link, uns 15 minutos antes, tá? Às quintas-feiras a gente faz os estudos aqui no centro, às 19h30. Nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. Então, todos convidados. É um estudo, está muito interessante, a gente está sendo muito proveitoso, tá? Então, todos que quiserem, é só chegar, não precisa fazer inscrição, nada. E vai ser um prazer tê-los conosco. No dia 22/10, nós vamos fazer aquele encontro que a gente faz todo ano, que a gente tinha, o último foi em 2019. Por conta da pandemia, a gente não pôde fazer os outros 2 anos. E vai ser no dia 22/10, das 14 às 18 horas. É um sábado. Não vai ter custo, nada, mas a gente pede que as pessoas deem os nomes, porque para a gente poder organizar a acomodação, o café e toda a logística do encontro. Vai ser o Edson Assunção, de São Sebastião do Paraíso, que vai fazer o evento para a gente, a palestra. O tema é o sentido da vida. Então estão todos convidados. E a gente vai fazer mas pode dar o nome quem quiser já, mas a gente vai fazer uma folha para colocar o nome e colocando para a gente ter controle, tá? Então, de avisos era isso. Hoje a gente está comemorando o nascimento do nosso codificador, Allan Kardec, com muita gratidão por tudo que ele nos trouxe, por tudo que ele deixou para a gente, para a gente poder estudar e seguir esclarecendo, explicando tudo aquilo que Jesus nos trouxe, e ele codificou e facilitou para que a gente aprenda e siga os passos do Mestre. Então é com muita gratidão que a gente inicia a noite de hoje. Gratidão a Deus, a Jesus e a Allan Kardec por ter trazido para nós essa facilidade com todas as instruções e todos os livros que ele nos deixou. Então, para iniciar a noite, vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga que nos auxilia e nos ampara, aos mentores desta casa, aos nossos mentores individuais. Agradecemos por todas as bênçãos que nos são dadas a cada dia. Agradecemos também pelas dificuldades que nos impulsionam a mudar, a lutar e a seguir em frente, buscando a nossa evolução. Pedimos nessa noite que Jesus nos abençoe, que nos auxilie a compreender a mensagem da noite, que a gente possa aprender, levar para a nossa vida os ensinamentos e as lições, para que um pouquinho a cada dia a gente possa melhorar a nossa condição, para quando retornarmos, estarmos melhores do que quando aqui chegamos. Esteja conosco Jesus, nos amparando e iluminando a cada um de nós. Que assim seja. Hoje o Lubas vai fazer para a gente a palestra, a instrução da noite, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou vendo aqui a outra que você fez. A de hoje é preces
inteligíveis pelos mortos e sofredores. Acertei? Boa noite a todos presentes. Obrigado pela presença na noite de hoje. Uma noite importante pelo aniversário de nascimento do nosso codificador, como disse a Cecília. E eu gostaria então de dedicar esse estudo ao nosso codificador, uma vez que o estudo é fruto da obra dele. Inicialmente, nós vamos dividir aqui o nosso estudo é a continuidade do capítulo 27, Pedi e obtereis, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 16 a 21. Nós vamos dividir o nosso estudo em duas partes. A primeira parte nós vamos abordar aqui as preces inteligíveis, dos itens 16 a 17, e a segunda parte nós vamos abordar a da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, dos itens 18 a 21. Tá? Eu espero conseguir concluir dentro do tempo, porque são bem grandes os itens todos. A primeira parte é mais sucinta, mas a segunda parte é um pouquinho mais abrangente. Então eu tentei transformar esse estudo não num estudo muito maçante, mas um estudo que possa chegar ao alcance de todos e facilitar a compreensão, né? Se porventura alguma dúvida sobre o estudo ficar aqui, a gente pode procurar o Acácio depois da nossa reunião, que o Acácio vai esclarecer aquelas dúvidas que por acaso eu deixar passar aqui. Bom, então das preces inteligíveis. Eu estou meio inseguro aqui para começar o estudo. Eu sei que a Cecília já fez a oração, mas eu estou meio seguro. Então eu queria pedir que todos me acompanhassem numa oração para ver se eu consigo me acalmar. Tá? Então eu pediria que nos seus lugares, se levasse o pensamento ao alto, e aqueles que conseguirem acompanhar, repitam junto comigo. Our Father who art in heaven, hallowed by thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as in the heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Como? Entendeu completamente, né? Obrigado. Eu não senti assim mais calmo, não. Inclusive, eu fiquei até mais nervoso. Né? Estamos em casa, né? Ainda bem. Será que aqui a gente consegue entender o que a gente falou? Né? Eu assisti uma vez a prece em aramaico. Né? Kardec nos afirma que o valor da prece, ele está no pensamento que a prece liga. Então, a gente acabou de fazer a oração do Pai Nosso. Né? Como nós não estamos... Tem pessoas que conhecem mais, têm mais familiaridade com a língua inglesa, né? Mas o meu inglês está fraco mesmo, muito ruim. Não trouxe uma tradução bacana para que a gente internalizasse essa prece. Então, nós temos aqui a tradução. E vejam como, quando a gente lê a palavra e a gente compreende, a gente sente o coração tocado. E é isso aí que o Kardec nos diz, que o valor da prece, ele está não na palavra em si, mas na compreensão daquilo que a gente está exteriorizando, daquilo que nós tiramos de dentro de nós. Muitas vezes
a gente pega ali um Pai Nosso, né, e começa a fazer a oração, aí daqui a pouco já está pensando lá nas dívidas, não é o seu caso não, Cássio. Está pensando no passeio que vai fazer no final de semana, no filho que está indo mal na escola, no patrão que fica puxando a orelha da gente no serviço. Então a gente acaba, de certa forma, se desvinculando da prece. Então ela, apesar de ser uma prece conhecida, inteligível, ela não está tocando o meu íntimo. Ela não está extraindo nada do meu coração. Então o Kardec vem nos explicar que os espíritos hão dito que a forma nada vale. Não interessa a forma. O pensamento é tudo. Então eu não preciso dizer uma prece demorada, longa, com palavras rebuscadas, para que ela atinja o objetivo dela. Às vezes a gente olha uma criança fazendo a sua oração, ela diz muito mais do que nós dizemos quando a gente profere uma oração conhecida como o Pai Nosso, que muitas vezes sai automaticamente sem a gente estar sentindo lá do íntimo, sem estar colocando força do coração naquelas palavras que estão sendo ditas. Crentes que estamos atingindo o objetivo, mas na verdade nós estamos perroteando, não é isso? Perdão. Ore, pois, cada um segundo suas convicções, e de maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Então, se não tiver o coração envolvido na prece, impulsionando os sentimentos, não tem valor essa prece. A inteligência suprema do universo, Deus, Ele vê tudo que se passa no fundo dos nossos corações. E aí, lembrei da túnica. Nós não conseguimos esconder nem de nós e nem de Deus aquilo que nós trazemos no nosso íntimo. Eu posso esconder para o Nilo, posso esconder para a Cecília, mas eu não consigo nem esconder de mim, nem de Deus, porque Deus conhece o interior do nosso coração. Ele lê o pensamento e percebe a nossa sinceridade. Julgá-lo mais sensível à forma do que à essência é rebaixá-lo. Então, vejam bem, eu achar que Deus ele está interessado na quantidade de orações que eu faço. Ah, mas eu faço oração quando eu levanto, eu faço oração antes da refeição, eu faço de noite antes de dormir, de tarde eu faço. Será que essa oração está sendo agradável a Deus? Não vamos responder agora. À noite, antes de nos despedirmos da vida corporal momentaneamente, quando todos forem fazer as suas reflexões, pensem nisso. Será que essa prece que eu faço antes de dormir, ou meia prece, porque eu chego tão cansado que eu começo a fazer a prece e no meio da prece eu já dormi, será que ela está alcançando o objetivo? Eu vou comparar aqui o que Deus busca dentro de cada um de nós. Vamos comparar aqui a prece a um carro. Então nós temos lá o Fusquinha do Acácio, né, e a Ferrari lá do Nilo. O Acácio ele utiliza o Fusquinha dele para levar cestas básicas, ele leva pessoas doentes para serem atendidas. O Acácio enche, o final de semana, ele enche o carro com crianças e leva para parques, para elas passearem. Crianças carentes, crianças necessitadas. O Acácio
traz frutas, ameixas e distribui para os seus amigos, com todo carinho, todo o amor que ele possui no coração. Já o Nilo, portando a sua Ferrari, ele gosta de ostentar, então ele vai passear no final de semana nos lugares mais badalados de Pirassununga e região, né, para mostrar ali a Ferrari que ele tem, desfrutar daquele bem que ele, com muito sacrifício, muito trabalho, adquiriu. Mas ele não está muito preocupado se ele vai botar a criança dentro da minha Ferrari. Vão rasgar o banco, vão sujar tudo. Colocar uma cesta básica dentro da Ferrari, não, vai encher de sujeira, vai rasgar o saco, vai espalhar arroz. Vai que um óleo daqueles vaza dentro do meu carro. Não, deixa lá o Acácio fazer isso com o fusquinha dele. O que Deus está olhando nisso? Ele está olhando a forma, a Ferrari, o Fusca, ele está olhando isso? Ou ele está olhando o motorista, o conteúdo do carro? Assim também é a prece. A prece, ela não tem forma. A prece é aquela que tem o melhor conteúdo. E o melhor conteúdo da prece é colocado por nós, com os nossos sentimentos verdadeiros. Às vezes uma prece é simplesmente meu Deus. E esse sentimento de meu Deus pode ser de agradecimento, pode ser de pedido de socorro. E esse meu Deus diz muito mais do que se eu rezasse milhões de outras orações. Então, meus amigos, o valor da prece, ele está no pensamento conjugado aos bons sentimentos. Então, são 3 itens que compõem a prece: a palavra compreendida, o pensamento que compreende a palavra e o nosso sentimento, que impulsiona, que dá vigor, que dá força à prece que é realizada. Agora que todo mundo já sabe como fazer a sua oração, como utilizar a prece e qual é a prece agradável a Deus, vamos verificar se a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, se ela tem algum objetivo, se ela tem alguma valia, se ela tem alguma utilidade. Há pessoas que não admitem a prece pelos mortos, baseado em 2 motivos. Ou elas acreditam nas penas eternas, ou elas acreditam que as leis de Deus são imutáveis e não podem ser derrogadas de forma alguma. Até certo modo, elas não estão erradas. As penas eternas nós vamos dividir em 2 penas eternas. As penas boas, né? A pessoa desencarnou, vai para o céu, tocando harpinha eternamente, nunca mais vai sofrer, né? Ela foi boa na terra, então ela mereceu ir para o céu. Eternamente ela vai ficar no céu, tocando harpas, né? Olhando para o chão e vendo, poxa, olha lá, coitado, está sofrendo. E a pena capital do inferno, aquele que foi mal na terra, ele vai para o inferno sofrer as agruras do mármore do inferno, daquele fogo intenso, que nada mais é do que uma pena que ele nunca mais poderá sair. Então, meus amigos, nós vamos encontrar 2 erros nessas premissas. Primeiro, as penas eternas, elas não condizem com a bondade de Deus. Quem tem filho e o filho comete um deslize, dá um probleminha na escola, faz uma malcriação, a gente pega aquele filho, né, e dá um castigozinho para ele.
chama atenção, mas esse castigo dura para sempre. Às vezes o cônjuge da gente responde de uma forma meia grossa e a gente fica magoado com aquilo e até fica um pouquinho afastado, sem falar, mas a gente fica afastado eternamente. Às vezes um amigo que nos magoou de alguma forma, alguma atitude, algum gesto, a gente também acaba relevando. Vamos dizer, mas tem gente que não perdoa, que não... Sim, pode ser alguém que demore mais a perdoar, mas nós perdoamos. Será que Deus, que é muito maior em sabedoria, em amor, do que nós, não nos perdoaria? Nos condenaria eternamente por conta de uma existência? Um outro erro é na falsa aplicação da imutabilidade da lei divina. Então, dizem que as leis de Deus são eternas e imutáveis como o próprio Deus. E não estão errados em dizer isso. Uma lei simples da gente ver isso, uma lei natural, que é a lei da gravidade. Se eu saltar de um prédio, eu vou cair no chão. Provavelmente eu vou sofrer danos sérios e posso vir até a desencarnar. Essa é uma lei natural. É uma consequência da lei natural. Mas daí para eu acreditar que toda lei de Deus vai me levar a uma fatalidade que eu não posso de forma alguma me livrar ou auxiliar alguém a se livrar daquela lei, ou contornar de certa forma aquela fatalidade, está muito longe da realidade. Porque Deus, Ele nos brindou com 3 atributos essenciais. São eles: a vontade, a liberdade ou livre-arbítrio e a inteligência. Então, se eu sei que eu vou andar na direção de um penhasco, se eu não parar, se eu não desviar, que eu posso cair, a minha inteligência me diz que eu corro sério risco de desencarnar por causa disso. Então, a minha inteligência vai impulsionar a minha vontade, que vai me fazer parar ou mudar a direção. Então, eu tenho a condição de escolher, a liberdade de escolher. Eu paro ou eu mudo a direção. Então, quando eu faço isso pela minha vontade, ou porque eu estou orando, estou conectado com Deus, ou porque Deus mandou algum de seus mensageiros me inspirar para cuidado, para aí, senão você vai cair. Então, quando nós oramos pelos espíritos sofredores, por exemplo, nós estamos pedindo a Deus que dê forças para que Ele exercite esses atributos que Ele recebeu quando Ele foi criado. Então, num determinado momento, Deus pode mandar um de seus mensageiros que vai inspirar a pessoa a não cair no abismo, mudando o caminho, parando. Ou ele vai inspirar a solução do problema que às vezes está levando a pessoa para aquele abismo. E essa solução, ela vem como um reflexo da misericórdia divina, que é proporcionado através da ligação nossa com o alto, com Deus, através da prece. Eu costumo dizer que a prece, ela
é como se fosse um Wi-Fi divino. É um Wi-Fi que não tem custo, ele é de graça, ele não é instável, ele é estável 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele nunca falha. E através desse Wi-Fi, você pode falar com Deus e com toda a espiritualidade, e até mesmo com os encarnados. A diferença é que a gente está acostumado a usar vários aparelhos para o Wi-Fi, né? Então tem telefone, computador, e tem vários modelos de computadores e de telefones. E alguns proporcionam uma facilidade maior, uma conexão melhor. E esses aparelhos, esses telefones que são melhorados, são aperfeiçoados pelo homem, somos nós. Que somos aperfeiçoados através das nossas existências, das nossas encarnações. E à medida que a gente vai se transformando no iPhone, agora é 13, 14, 15, não sei mais, a gente vai se transformando no melhor aparelho. Cada vez que a gente passa de uma vida para outra. Então, meus irmãos, o dogma das penas eternas, ele não leva em conta o arrependimento nem o remorso do culpado. Porque se ele está condenado eternamente para o resto da vida, o que adianta ele para o resto da existência, né? O que adianta ele se arrepender? Não vai mudar nada. E isso aí vai de encontro à bondade de Deus. Porque se ele vê que eu me arrependi, por que ele não pode me perdoar? Né? O próprio Cristo nos ensinou que não devemos perdoar 7 vezes, mas perdoar 70 vezes 7. Não há limite para o perdão. Deus, se Cristo já nos ensinou isso, que nós devemos agir assim, por que o nosso Pai não faria o mesmo? Então, seria inútil o desejo de melhorar-se? Claro que não. Estaria condenado a conservar-se eternamente no mal? O homem que eu digo, a raça humana, os espíritos encarnados? Então, eu vou dizer que Deus não nega amparo ao culpado que clama por misericórdia. Kardec nos conta lá no livro do Céu e Inferno, e aqui mesmo ainda nesse capítulo que a gente está estudando, mas lá no Céu e Inferno ele aprofunda mais esse estudo. No capítulo 7, lá no artigo 8º do Código Penal da Vida Futura, onde ele diz que para cessar o sofrimento, Deus impõe 3 condições. A primeira condição, o arrependimento. A segunda condição, a expiação. E a terceira condição, a reparação. O que seria o arrependimento? Toda vez que eu internalizo, que eu compreendo o prejuízo do mal que eu fiz ao meu semelhante. Então eu compreendi a gravidade do mal que eu proporcionei para o meu irmão. Então eu tenho a capacidade de me arrepender. A expiação, toda vez que eu me coloco na posição dele para sofrer na própria carne e compreender e entender a consequência daquele mal que eu fiz para o próximo, eu estou expiando. E o mais bonito de todos, o momento que Deus me dá condições de reparar. Quando Ele me diz, volta e começa tudo de novo. Volta e começa da onde você errou. Essa é a minha oportunidade de reparação. Então veja como Deus é bom demais. Não dá para acreditar que um ser tão bondoso fosse nos legar uma pena eterna, viver o resto da nossa existência no inferno.
Então, ainda lembrando que Deus é misericordioso, a gente pode lembrar o que a gente faz com os nossos entes queridos quando adoecem. A gente deixa ele solto. Bom, adoeceu, vai desencarnar mesmo, não tem mais o que fazer, está desenganado pelo médico, eu deixo ele. Ou eu procuro todos os meios possíveis para que eu possa fazê-lo ter um conforto melhor. A gente vê nas portas dos presídios, principalmente aos finais de semana, parentes, amigos e outras pessoas visitando os presos, levando uma refeição, levando um produto de higiene, levando uma palavra de conforto, como fazia o nosso querido Chico Xavier. Será que não é mais previdente a lei de Deus do que a nossa? Então, Deus, sempre justo, trata equitativamente e com misericórdia todos os suas criações. Não estabelece a duração da pena. A gente vai ver lá na frente que a pena ela tem uma proporcionalidade com o nosso arrependimento. Quanto mais rápido eu me arrependo, mais rápido diminui essa pena, esse sofrimento que nós estamos sofrendo. Bom, então vamos passar um pequeno resumo da lei de Deus com relação às penas. Então a duração da pena, ela fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Então se eu me arrependi, eu entendi que o mal que eu faço ao outro não é uma coisa boa. Que o mal que eu faço ao outro faz com que ele sofra do jeito que eu estou sofrendo agora. Eu entendi isso, eu me arrependi. Então se eu me arrependi, eu não vou fazer mais aquele mal. Então, já é uma condição para eu retornar ao bem. A severidade da pena é proporcional à gravidade da falta. As nossas leis civis, elas têm uma proporcionalidade com relação à falta cometida. Então, a pena para quem comete um homicídio é diferente da pena para quem comete um roubo. A pena para quem rouba um celular é diferente da pena para quem rouba um carro. Se nós já temos essa noção de que a pena ela tem que ser proporcional à gravidade da falta, seria abusar demais da inteligência do Criador, achar que a pena que a gente sofre, ela é igual, ela tem a mesma proporção para todos. Não, ela vai variar de acordo com a gravidade da falta. O homem que sofre as consequências, o homem sofre a consequência de suas faltas. Então não tem como eu sofrer as consequências das faltas causadas pelo Acácio. Se o Acácio deixou de entregar a cesta básica lá no fusquinha dele, ficou com a cesta básica para ele e as outras ele vendeu, quem vai arcar com essa responsabilidade, com as consequências dessa falta, será o Acácio, e não outra pessoa que não tenha ligação nenhuma com isso. Então, desde que clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede o socorro. Como que Deus ouve quem pede socorro? Ele ouve a nossa voz? Muitos podem acreditar que sim, e às vezes pode ouvir. Deus pode tudo. Deus é onipotente. Mas Ele vai ouvir principalmente as nossas preces. Ou as preces que alguém faz por nós ou que nós fazemos pelos outros. Não basta o arrependimento. É necessário a reparação. Então eu me arrependi
eu entendi a gravidade daquele mal que eu estou fazendo, ou que eu fiz para o próximo, eu me arrependi. Mas eu preciso reparar isso de alguma maneira. Eu preciso voltar ao ponto inicial e refazer aquele trabalho de novo. E aí a gente vê a misericórdia também da reencarnação. A salvação. O espírito infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. Então, não necessariamente eu dependo de outro para me salvar, para ser salvo. Eu, por minha vontade própria, pelo meu arrependimento, eu posso startar, porque eu trago em mim mesmo o germe necessário à minha salvação, para que eu possa me corrigir e me melhorar como o espírito imortal que somos todos nós. Então, o homem é sempre árbitro de sua própria sorte. O homem, ele é o responsável pela sua própria sorte. Então, quando ele decide agir de uma certa forma ou de outra, ele escolheu, ele fez uma escolha. E quando ele toma consciência que ele fez a escolha errada, então ele vai dizer, eu errei, eu preciso reparar esse erro. E muitas vezes eu preciso expiar também. Pertence-lhe prolongar ou abreviar o seu suplício. Quanto mais tempo o homem demora para se arrepender, mais tempo então ele vai permanecer no sofrimento. A sua felicidade depende da vontade que tem em praticar o bem. Essa regra, essa máxima, ela foi ensinada há uns 20 séculos atrás por o ser mais perfeito, mais evoluído que já passou encarnado nesse planeta, né? Foi o nosso Cristo. Então, quando nós fazemos a prece pelos espíritos sofredores, quando nós fazemos a prece por quem quer que seja, a prece ela tem o poder de consolar. Ela consola, porque a prece, nós já estudamos aqui, ela é uma transmissão de fluidos. Então, quando eu dirijo uma prece a uma alma sofredora, quando eu dirijo uma prece a um outro irmão, eu estou dirigindo a ele fluidos. E a quanto mais profunda for essa prece, melhor será a qualidade do fluido que eu estou enviando para aquela pessoa. Então a prece, ela consola. Ela fortalece, porque ela me dá certeza de que alguém está preocupado comigo. O espírito sofredor, ele recebe aqueles bons fluidos e ele sabe que alguém está mandando aquilo para ele. Ela leva ao arrependimento. A prece, então, quando ela toca o coração doente, sofredor, ela o traz ao arrependimento, que é a primeira condição para cessar o sofrimento. Todos viram aí o filme do André Luiz? Eu não vou nem falar do livro, né, do Nosso Lar, onde o André Luiz é resgatado. Quem é que fazia as preces por ele? A mãe dele. A mãe fazia as preces por ele. Mas ele só conseguiu ser resgatado quando ele conseguiu se colocar em prece e se ligar com o alto. Aí os fluidos que a mãe mandava, nas preces que ela fazia, mais o desejo dele de sair daquela condição, de pedir socorro, foi o que proporcionou o arrependimento e a saída dele daquela condição. A prece encoraja, porque ela nos faz sentir mais fortes para aguentar e para vencer aquelas dificuldades. Ela afasta os maus pensamentos. Imagine, somente as senhoras, né? Quando recebem um buquê de flor, qual é o
O sentimento que vem é de tristeza ou é de alegria? Imagine o espírito passando por uma série de sofrimentos e de repente ele recebe um buquê de flor. Às vezes até com um cartãozinho, sua mãe te ama. Seu pai te ama. Isso vai fortalecer o espírito, vai afastar dele qualquer pensamento ruim. E ele vai sentir forças para sair daquela condição que ele está. A prece induz a reparação. Porque uma vez que o espírito tem o coração dele tocado, ele compreende o mal que ele fez, ou seja, ele se arrependeu, ele sente a necessidade de reparar, buscar como é que eu posso corrigir isso. O que eu posso fazer para acertar esse erro que eu fiz. A gente não faz isso no dia a dia? A gente faz alguma coisa errada, poxa, o que eu vou fazer para corrigir isso aí? Então, ao invés de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumentos da execução de outra lei divina. Então, aquele entendimento de que as leis de Deus elas são inderrogáveis, é correto, elas são inderrogáveis. Mas isso não quer dizer que Deus não nos coloque instrumentos para que a gente consiga, dentro das suas leis, evitar que uma lei dele, que é inderrogável, cause um mal desnecessário. E a lei que Deus coloca à nossa disposição para que a gente possa atender a essas nossas necessidades, as necessidades dos espíritos sofredores, é a lei do amor, da justiça e da caridade. Essa é a maior lei que Deus nos legou, que rege todo o universo e todos os seres da criação. Que Jesus acompanhe a todos, tenham uma semana abençoada. As dúvidas que ficaram, a Cássio está ali à disposição para depois retirar essas dúvidas. E eu gostaria de agradecer, então, ao nosso codificador, Kardec, que saiu errado aqui, é 3. Desculpa a nossa falha. Por essa obra maravilhosa que ele deixou para que nós possamos nos melhorar nas vidas sucessivas. Obrigado.